mais uma vez diante do teu altar, ó Pai. Vem apresentar o teu filho, pastor Ricardo, Jesus. Que deste vaso, Jesus, saia o melhor dele, Deus. Quer dizer, o melhor do teu Espírito Santo. Derrame a tua Shekinah. Traga a palavra de fé, de esperança, palavra de amor, afastando os nossos medos, nos direcionando para a tua luz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que todos digam amém. Que as palmas do Senhor Jesus. Graça e paz, amados, da paz do nosso Deus. A igreja está vazia, mas podia ficar melhor. Graça e paz, amados, da paz do nosso Deus. Se fosse para Marcos, você estava gritando aí, ó. Para Jesus você não quer gritar não, né? Amados, eu fiquei triste. Fiquei sabendo que Dona Vânia operou a vista, agora eu estou ferrado. Era a única pessoa que me chamava de lindo, agora eu estou ferrado. Ela operou a vista, vai voltar a visão normal dela. Deus revela. Isso não é de Deus, não. Amados, eu tinha preparado uma mensagem, Ricardo. E quando chegou essa noite, Deus começou a falar ao meu coração uma coisa e eu comecei a chorar. Falando, Deus, está tudo pronto, está tudo escrito, já estudei, já falei, já preguei para mim mesmo no espelho. E Deus, pela manhã, tocou no meu coração. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem, ou abrissem suas Bíblias. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Nós vamos estar lendo, por enquanto, somente este versículo. Amém? Escola Dominical. Nos diz assim a palavra de Deus: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus me socorre. A oração que nós aprendemos. Pode sentar, amados. Irmãos, eu fiquei pensando nessa mensagem, comecei a meditar nesse texto onde foi escrito para a igreja de Tiatira. E na semana passada o pastor falou aqui sobre se você encontrar uma igreja perfeita, para convidar ele. Eu já vou ser o contrário dele. Se você encontrar a igreja perfeita, não me convida para ir para lá não, porque senão eu posso estragar. Porque a igreja é feita de homens, de pessoas, e nós somos todos imperfeitos. Nós andamos em busca de perfeição, mas acabamos sendo imperfeitos com tudo isso que acontece na nossa vida. Eu comecei a olhar a história dessa igreja de Tiatira, que ela se localizava no caminho da Ásia e era uma cidade comercial. Quando a gente volta lá atrás, no versículo 19, tem tudo para a gente olhar e falar: essa igreja é uma igreja perfeita. Essa igreja não tem problema nenhum, porque o próprio Jesus está dizendo para João e para a igreja, dizendo: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas obras são mais do que as primeiras, ou seja, das primeiras igrejas que receberam a carta. E quando a gente vê isso, a gente vai falar: é uma igreja perfeita, é uma igreja linda, porque Jesus está vendo. E é tudo que a gente mais procura hoje em dia, é uma igreja assim. Mas por que a gente não encontra? Porque ela é feita de homens, de pessoas que acabam tendo esse defeito. Mas o que acontece é que quando a gente lê só esse versículo, a gente vai ter a convicção que era a igreja perfeita. Mas essa igreja, ela tinha uma divisão muito grande. Porque quando eu falei que Tiatira é uma cidade comercial, desde aquele tempo existia uma coisa chamada sindicato, que para muitos é bom e para muitos é ruim.
E para poder fazer parte desse sindicato, as pessoas tinham que participar das festas, das iguarias, dos ídolos, da bebedice. E aqueles que não fizessem parte, não poderia estar ali vendendo as suas coisas. E essa igreja ficava localizada logo ali naquele pedacinho. E tinha uma divisão dentro dessa igreja. Porque uns eram fiéis e outros infiéis. Então, por aí a gente já começa a ver que essa igreja não é perfeita. Não é tão perfeita assim. Tinha 2 grupos dentro das igrejas. E muitas vezes hoje também as igrejas são assim. Existem 2, 3 grupos, onde uns falam, eu sou de Paulo, outro eu sou de Jesus, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou de Valdemar, eu sou da pastora Lena. E com isso vai criando essas divisões dentro das igrejas, que vem chegando até hoje, no dia de hoje. Mas por que essa divisão? Porque existia nessa igreja uma pessoa que quando chega no versículo 20, está dizendo assim, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se desprofetiza. Olha o que essa mulher fazia dentro da igreja. Ensinava e enganava as pessoas. Ou seja, aquele velho jeitinho do nada a ver. Ou seja, ensinava prostituição. Aquelas pessoas que não queriam participar desse sindicato para poder ter sua vida bem resolvida, ela começava a entrar dentro da igreja e começava a pregar e ensinar coisas erradas. Olha, não tem nada a ver. Você pode participar desse sindicato, você pode ir lá, você pode ir para a festa, você pode sentar naquela roda dos escarnecedores ali e começar a andar assim, porque não tem nada a ver. E às vezes eu fico pensando nesse nada a ver, nesses ensinamentos. Hoje, muitas vezes, quando nós falamos aquilo que tem atrapalhado a igreja, de pessoas que entram dentro da igreja querendo pregar o evangelho totalmente errado, e muitos têm acreditado e muitos continuam praticando esses erros, e nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus e falamos, poxa, nós nunca vamos encontrar igreja perfeita, perfeição só no céu. Existem pessoas que no nosso meio, acho que aqui no Brasil não tem isso não, é o jeitinho. O irmão chegou aqui na frente, falou do Cunha, e eles começaram a dar jeitinho, o jeitinho brasileiro de melhorar a sua vida, de ser alguém, de não ser perseguido, e hoje eles estão lá. E dentro das igrejas tem acontecido esse jeitinho que pessoas chegam, não tem nada a ver não. A gente quando se reúne aqui no meio dos grupos, do bate-papo jovem, o que a gente tenta ensinar para eles é que tem tudo a ver. Falamos de amizade, que a amizade chega, um chama, convida, fala. Ah, mas não tem nada a ver não, toma só um copinho, não tem nada a ver não, o pastor não está vendo não. Mas engraçado que quando a gente fala, o pastor não está vendo, aí vem Jesus e fala, conheça tuas obras. Eu sei o que você está praticando. Eu sei o que você tem feito. E por isso eu estou vendo essa Jezabel dentro da igreja, esse espírito de Jezabel dentro da igreja que tem destruído, que tem plantado confusão, que tem plantado contenda, que tem enganado o povo dizendo que não tem nada a ver, que você pode se misturar. E Jesus está vendo. Ah, mas o que você quer dizer com isso, amados? Muitas vezes, a pastora hoje falou no ciclo de oração sobre verdade. Quando você começa a mentir, quando você começa a praticar as coisas erradas, saiba que tem um Deus que tudo vê. Você pode pensar que está enganando a igreja, enganando a si mesmo, enganando a si próprio, mas Deus está olhando para você, Ele está vendo tudo. Porque o Salmo 139 diz que nada fica longe dos seus olhos, ou seja, Ele vê tudo. Você pode descer até o fundo do abismo, fazer a sua cama, porque Ele está te vendo, que Ele te acompanha. E muitas vezes o que tem acontecido é que esse espírito de enganação, que estão sendo ensinados, que estão se entrando e prostituindo as igrejas, os servos de Deus, aqueles que querem se corromperem, é por causa desse ensinamento, desse engano. E às vezes nós não queremos abrir os nossos olhos para isso. E muitas pessoas ali,
com esse jeitinho de se dar bem, porque se eles não fizessem parte desse sindicato, se eles não se envolvessem nessas festas, se eles não fossem participar dessas iguarias, dessas bebedices, dessas prostituições que eram levadas até aquela cidade, através desse sindicato, eles eram perseguidos. Eles sofriam perseguição, e isso estava acontecendo também no meio da igreja, porque tinha aqueles fiéis e os infiéis, e aqueles infiéis sempre arrumavam um jeito de perseguir aqueles fiéis. E eles começaram a ser perseguidos por isso. E aquelas pessoas continuavam fazendo isso. E o que você vai fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Quando pessoas te oferecer muitas coisas. Quando as pessoas começam a te oferecer o mundo. Quando as pessoas começam a te oferecer as iguarias, a bandeja do mundo. E muitos têm medo da perseguição. Muitos têm medo de sofrer essa perseguição das pessoas, porque não querem fazer parte da jogatina, não querem se prostituir. E quando o pastor falou de medo, aquelas pessoas que estavam sendo infiéis é porque eles começaram a ter medo e quiseram também lucrar em cima disso. Ou seja, não quiseram ficar firme e fiel a Deus, enquanto a palavra de Deus diz que ser fiel até a morte e receberei a coroa, o galardão. E às vezes nós não queremos ser assim. Aos nossos olhos, essa igreja era a igreja mais perfeita que tinha. Mas o que acontece? Quando Jesus ele chega e fala esse versículo que nós lemos: dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Amado, aquela pessoa teve um tempo. Deus ele dá tempo para cada um de nós que cometemos erros. E muitas vezes nós não entendemos, mas por que a pessoa faz isso, faz aquilo? Eu creio que todos esses políticos cristãos que se envolveram nesse jeitinho brasileiro, Deus está dando um tempo para ele se arrepender. E quando não se arrepende, tem coisas piores para acontecer. Talvez você fale: poxa, eu fui na igreja hoje para ouvir uma palavra de libertação, uma palavra de ânimo. Você está recebendo uma palavra de libertação para se libertar de tudo aquilo que te faz mal, de tudo aquilo que tem tentado te cegar, de tudo aquilo que Satanás, porque é representado aqui através dessa mulher Jezabel, tem tentado fazer contra a sua vida e contra a vida da igreja. Ou seja, oferecendo coisas boas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa virou para mim e falou assim: Ricardo, olha só, eu estou ganhando salário, mas eu fui convidado a trabalhar num lugar e vai resolver a minha vida e a vida dos meus filhos. Eu vou ganhar quase 10 vezes mais. E eu falei bem assim: é? E essa pessoa falou bem assim para mim: só que tem um porém. A pessoa que está me oferecendo esse serviço quer que eu vou para a cama com ele, quer que eu tenha relação com ele. Eu falei bem assim: isso vai resolver a tua vida? Isso vai te trazer paz para o teu relacionamento? Isso vai te trazer conforto? Ah, não, mas eu já conversei com o meu companheiro e ele disse que por ele não tem problema não. Eu falei: não tem problema agora, mas a primeira vez que você chegar atrasada em casa, que você sair tarde do serviço, já vai começar a briga. Porque é isso que Satanás tem feito na vida de muita gente. O famoso nada a ver tem invadido as igrejas, tem invadido as nossas vidas, com esse jeitinho brasileiro do nada a ver. Tem sido ensinado algumas coisas muito estranhas, muito erradas para nossas vidas, dentro das nossas igrejas. E quando encontra uma igreja que quer criar um ensinamento ali mais rígido, doutrinário, corrigir, disciplinar, a pessoa fica chateada. Porque hoje as pessoas querem somente viver de engano. Existem pessoas hoje que, se chegar aqui, eu vou falar uma coisa aqui, irmão, não é para implicar com ninguém, não é nada. Existem pessoas que hoje virou crente de monte. Você vai no monte, está cheio, vai nas igrejas, está vazio, recebe tanto poder, mas não vem para a igreja. É só no monte.
É verdade. Às vezes a gente, como foi falado de medo, eu já falei que eu não tenho medo de falar, porque é isso que eu vou falar, a verdade. Glória! Existem pessoas que correm daqui para Rio das Ostras atrás de profecia. A profecia é tão grande, o engano é tão grande que não tem coragem de vir para a tua igreja. Porque vive correndo atrás de engano, de ensinamentos falsos. Enquanto a Bíblia diz que você tem que fazer o quê? Conhecer a verdade vos liberta. Glória a Deus! Glória! Se eu fizer uma pergunta aqui na igreja, quantas pessoas foi no monte? Quantas pessoas estão aqui hoje? O que é que eu recebo no monte? Hoje nós estamos pensando muito numa coisa, no meu próprio eu, no meu próprio ego. Eu vou fazer para mim. Esqueço das almas que estão lá fora. Hoje foi falado aqui 2 ou 3 vezes das almas que têm sido lá fora. Eu ouvi a irmã Luzia falando que ela precisa evangelizar, que ela quer evangelizar. E às vezes nós se enchemos de poder, a gente sobe monte, a gente faz jejum, a gente diz que está buscando conhecimento, mas para a minha vida, eu fico olhando quando Jesus subiu o monte, era para ele se encher, para ele se santificar, para poder levar, para poder encarar o mundo. E às vezes não é isso que acontece conosco. Talvez você vai falar assim, mas por que eu vim ouvir isso do pastor Ricardo? Amado, foi o que Deus colocou no meu coração. Glória! Uma outra coisa que tem acontecido muito nesses ensinamentos dessas igrejas, além desse nada a ver. Ah não, pode deixar teu filho ir ali, pode deixar teu filho fazer aquilo, não, pode ir naquela festinha ali, não tem nada a ver você ir lá naquela festa. Hoje eu vi até um texto ali que um rapaz está perguntando para Vossa Senhora, minha não é vossa, eu não achei você na Bíblia não, você está na Bíblia? Aí falou, estou lá em Levítico, não faças para ti nenhuma escultura, imagem de escultura, nem adorarás, está lá na Bíblia. E muita gente hoje está fazendo o quê? Tem nada a ver meu filho comer Corme Damião, tem nada a ver meu filho ficar assistindo certas coisas na televisão, tem nada a ver meu filho ficar assistindo esses programas da Globo que agora está aí defendendo esses pedófilos sem vergonha, que fizeram uma covardia essa semana com aquela senhora, aquele montão de artistas, aquela senhora sozinha, mas ela foi firme ali no propósito dela, em debater a tese dela, e foi firme. Tem muita gente criticando, tem crente criticando essas coisas que têm invadido as nossas igrejas hoje, e nós temos que ter pulso firme para poder olhar e ver qual ensinamento que eu tenho passado para a minha igreja. Eu me preocupo com isso, eu me preocupo com as pessoas que estão lá fora. Eu acho que se cada um de nós aqui botar no coração de trazer uma alma até o final do ano, essa igreja aqui não vai caber. E às vezes eu fico pensando, gente, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Não importa se são poucos, não importa se tem divisão. Sabe por causa de que quando acontecem essas coisas, as pessoas continuam sem se arrepender? Deus ele ainda está dando uma chance muito grande para cada um de nós. Ele dá o tempo para a pessoa que está cometendo erro se converter, se arrepender. E arrependimento, para nossas vidas, a palavra vem do grego metanoia, que quer dizer mudança de mente. Ou seja, se você está indo em sentido uma direção, de repente você para, dá um giro de 180 graus e volta. Muda a sua vida. Se arrepende daquilo que você tem feito. Eu não sei se tem alguém aqui que tem praticado, tem sido enganado, tem recebido esses ensinamentos, se estão se prostituindo. E às vezes a gente tem medo, igual foi falado esses dias, de chegar na igreja e falar, olha, tem nada a ver. Tem nada a ver. Você pode pegar carona com um homem casado. Tem nada a ver, é bobeira. Isso aí não, deixa os outros falar. Ah, você pode ficar conversando com um homem casado até 2, 3 horas da manhã, tem nada a ver. E o homem também casado, não é só para mulher não. Sabe por causa de quê? Porque foi ensinado que não tem nada a ver. E a pessoa acaba se prostituindo. Acaba fazendo parte dessas prostituição toda que tem arrebentado com a igreja.
E às vezes a gente fica assim, ó, com cara de trouxa. Aí depois é o pastor que tem que resolver. É o pastor Valdemar, tá, irmão? Joga para cima dele. É ele que tem que resolver essas questõezinhas por causa desses ensinamentos. Que as pessoas chegam aqui e começam a deixar se corromper por causa do... Nada a ver, nada a ver. Esses dias a missionária veio aqui, falou sobre isso, a Patrícia, e teve muita gente que torceu a carinha. Teve muito crente. Eu não tenho autorização para citar o nome, mas se deixar eu já falo logo. Porque chega aqui crente, quando a missionária fala, ou vem um pregador de fora, já vira a cara. Aí às vezes a gente vê a pessoa virando a cara da palavra, já sabe, está tudo errado. Ela mesmo se condena. Tudo por causa de quê? Porque não quer ouvir a palavra. E aquele grupinho, amados, quando você se arrepende, do fundo do coração, Deus ele tem promessa para a nossa vida. Agora aqueles que não se arrependem, olha só que coisa linda que diz na Bíblia, quando a pessoa continua errando. 22. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. Ou seja, Jezabel tem invadido as igrejas. Jezabel, eu acho que é o nome dela, não sei, eu acho que está na fase figurativa aqui, mas eu creio que seja o nome dela mesmo, porque Jezabel, quando a gente vai lá no livro de Reis, a gente sabe o que ela fez, sabe que era uma pessoa má, que perseguia o povo de Deus, e aqui ela está aqui, ensinando como profetiza na casa de Deus. Então, amados, ela não se arrependeu. Então a Bíblia está dizendo que vai colocá-la numa cama, e quem estava adulterando com ela, quem ouviu a sua palavra, quem participou junto com ela, quem deixou ser enganado por ela, também vai passar por uma grande tribulação, porque não se arrependeram das suas obras. É tão fácil quando a gente vê a pessoa que erra e reconhece o seu erro, e fala, eu errei, eu estou errado, eu preciso desse arrependimento. Nós vimos isso com vários profetas, com vários homens de Deus, tipo Davi. Engraçado que lá no livro de 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, se converter, ou seja, ter aquela mudança, ter aquele arrependimento no seu coração, Deus ele vai ouvir do céu. E quando nós nos arrependemos de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, eu disse para vocês que tem promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida. E as promessas de Deus, ela continua. Engraçado que antes dessa promessa, mas ainda tem outra coisa forte para a igreja ouvir. Para mim também ouvir. 23 diz, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os vossos corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Às vezes a gente se preocupa muito. Às vezes a gente se preocupa muito e continua errando, não quer se arrepender. Mas a palavra de Deus está dizendo que vai ferir de morte. Então nós precisamos nos arrepender, não tem outra escolha. Ou você perde, ou você se arrepende e ganha as promessas de Deus. Agora aqueles que não se contaminar, amados, 24 em diante está dizendo, mas eu vos digo a vós e a restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Se você se arrepender, se você ainda não participou, se você ainda não tiver, Deus não vai colocar outra carga dessa na sua vida. Mas isso você tem que se arrepender. Você tem que deixar essas práticas de lado, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que tem sido enganado, tudo aquilo que você tem tentado dar um jeitinho, porque não existe jeitinho. Nós costumamos dizer que a palavra do crente é sim, sim, não, não.
Ou você está errado ou não está. Se você está errado, se arrependa, confessa. E essa divisão continuou dentro da igreja. E engraçado que essa igreja, quando a gente olha, é uma igreja pequena, é uma cidade pequena, mas foi a maior carta que ela recebeu, enviada por João, quando João escreve através do Espírito Santo de Deus, quando Deus fala, foi a maior carta. E era uma igreja pequena, e recebeu essa palavra. Mas quando aqueles pessoal pequeno, aquela outra parte que era fiel, no versículo 25 está dizendo: mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Promessa de Deus na minha vida, na sua vida. Continue fiel, amados. Vale a pena permanecer fiel, não importa aquilo que você está passando, não importa aquilo que Satanás tem tentado colocar no seu caminho, não importa aquilo que Jezabel está tentando te ensinar. Continue fiel servindo a Deus, continue nos caminhos do Senhor. Ah, mas nós somos a minoria, não tem problema, porque Deus ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Nós precisamos mostrar que nós somos servo fiel e obediente. Hoje aqui no estudo bíblico, no ciclo de oração, foi falado também que a seara é grande. Você quer ser obediente à voz de Deus? Quer ser fiel a Deus? Começa a pregar. Começa a procurar a verdade e ensinar a verdade. Começa a mostrar ao mundo que ele está sendo enganado por Satanás. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos fazer isso. Às vezes a pessoa fala: eu não sei evangelizar. Eu vejo pessoas evangelizando, fazendo tardalhaço dentro de ônibus. Faça diferente. Chega para o seu vizinho, começa a falar de Jesus. Aquilo que você aprendeu, passa a ensinar também ao seu vizinho. Começa a chegar e falar: olha, Jesus, ele salva, cura, liberta, ele transforma. Ele tira do vício das drogas, da bebedice. De vez em quando eu sento dentro do ônibus e começo a falar de Jesus. Hoje eu tive que vir falando de Jesus para minha prima, dentro do ônibus. Quem estava perto ouviu, mas foi sem gritar. Cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de pregar. O que não pode é deixar falsos ensinamentos de Satanás invadir as nossas vidas, nossas igrejas. E nós precisamos estar deixando esse negócio de jeitinho de lado. Nós precisamos voltar o nosso pensamento para Deus, procurar ser fiel. E o texto ainda termina dizendo: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus ele orienta, ele fala, ele mostra. Agora cabe a cada um de nós reconhecer e ver aquilo que precisa mudar. Tudo aquilo que a gente precisa ter uma mudança na nossa vida e se arrepender, porque Ele está dando esse tempo para cada um de nós. Ele deu esse tempo para mim, Ele está dando esse tempo para mim, Ele está dando esse tempo para a igreja, para reconhecer e se arrepender, para mudar a nossa vida, porque alguma coisa precisa ser feita. Nós não podemos nos corromper. Eu fico pensando às vezes com aqueles jovens que foram levados cativo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo conhece essa história. Era jovem, decidido, e colocaram no seu coração: olha, a bandeja está ali, está farta. O inimigo está colocando aquela bandeja ali diante de mim, mas eu não quero. Eu vou continuar firme com o meu Deus. E às vezes a gente não entende isso, amado. Tudo depende de mim. Quando eu não quero, nada nem ninguém vai fazer, porque eu sirvo um Deus vivo. E isso tem que fazer diferença na minha vida. E às vezes eu não consigo, sabe por causa de quê? Porque eu não consigo mais perdoar, eu não consigo mais caminhar, eu não tenho ido à igreja com frequência, eu tenho deixado essas doutrinas, vãs doutrinas, invadir a minha vida, invadir o meu coração. E às vezes, amado, nós precisamos esquecer isso tudo e falar: eu vou seguir em frente, vou seguir em frente, olhando o autor e consumador da nossa vida, da nossa mente, que é Jesus Cristo.
E eu quero dizer uma coisa, amado, vale a pena ser fiel. Não importa aquilo que você está passando. Não deixe que Satanás invada seu coração colocando coisas. Ah, o pastor não gosta de você. Ah, a pastora não gosta de você. Ah, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Repreende em nome de Jesus e saiba. E comece a ser fiel a partir de hoje, porque vale a pena. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Essa é a promessa de Jesus para a sua igreja. E se existe alguma coisa em você, você e Deus, que você possa orar e falar assim: eu preciso me arrepender disso, eu preciso me arrepender daquilo, porque ainda dá tempo. E que Deus possa estar abençoando nossas vidas, nossos corações, e nos mostrando a cada dia mais aquilo que nós precisamos mudar dentro de nós. Vamos nos colocar de pé, amados? Deus Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela minha vida. Quero te agradecer, ó Deus, a cada dia pela tua igreja, Senhor. E te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos orientar a cada dia, para poder passar a sua palavra de ensinamento correto, Senhor, para o teu povo. Pai, que o Senhor possa estar sondando o nosso coração nesta noite. E tudo aquilo, ó Deus, que necessita ser mudado. Tudo aquilo, ó Deus, que tem em nós, ó Deus, que necessita ser transformado. Tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos mudar, Senhor. Ter um arrependimento. Que o Senhor venha, Senhor, nos mostrar nessa noite. Porque nós precisamos, Senhor, do teu carinho. Nós precisamos da tua repreensão. Precisamos, ó Deus, do teu amor. E precisamos, ó Deus, da tua correção. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue, Senhor, derramando a tua graça. Que o Senhor continue derramando a tua unção, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Não permita, Senhor, que o inimigo, Senhor, venha plantar picuinha. Não permita, Deus, que o espírito de Jezabel, Senhor, invada a sua igreja com ensinamentos falsos, com ensinamento de engano, Senhor, para o teu povo. Que o Senhor venha abrir, Senhor, nossos olhos espirituais, nos dar, Senhor, discernimento para poder